tempo se passa e eis que nós temos aqui a história, no meio de uma história que é a história do profeta Elias. Nós podemos perceber que, para recapitular, o Israel teve alguns reis com o reino totalmente consolidado. O primeiro deles, Saul, Davi e Salomão. Todos eles governavam por volta de 40 anos. Logo após, veio a divisão das tribos, reino do norte, 10 tribos, reino do sul. O reino do norte chamado reino de Israel. Isso que às vezes causa confusão de interpretação. E o reino do sul chamado o reino de Judá. Nós podemos perceber que o reino do sul teve vários reis. Exemplos deles: Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão. Teve cerca de 20 reis, a qual nós vamos ver a história de cada um deles. E eles caíram quando Jerusalém caiu sob o domínio de Nabucodonosor, sendo Judá exilado para a Babilônia. E os reis de Israel, reino do norte, podemos perceber Jeroboão, como nós já vimos, Nadab, Baasa, Elazar, Onri e Acabe. Teve cerca de uns 19 reis, que veremos adiante. Mas hoje vamos falar de Acabe, que dizia que era aquele onde mais o paganismo assolou o povo de Israel. Nesse contexto surge o profeta Elias, que é tão difundido em nosso meio. Elias, muito famoso por ser o profeta mais famoso de Israel, o seu desafio corajoso dos profetas de Baal no Monte Carmelo e sua ascensão aos céus num redemoinho. Homem de Deus, desafiado em seu sustento. Primeiro, você vê alguns animais sustentando Elias de forma milagrosa. Depois o Senhor ainda aumenta o nível de treinamento, vamos dizer assim, para Elias, devido a tudo que Deus usaria, ele iria passar, convidando ele a ser alimentado por uma viúva pobre. E naquele contexto, nós entendemos que naquele contexto elas eram muito necessitadas. Então, desafio profético na vida de Elias, que também desafia essa mulher, e coisas milagrosas acontecem naquele lugar. A ressurreição do filho dessa mulher, dessa viúva, e coisas milagrosas acontecem ali. Mas o mais interessante disso, diga-se de passagem a princípio, é que a palavra do Senhor diz na carta universal de Tiago, no Novo Testamento, diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. E orando para que não chovesse, não choveu, e orando para que chovesse, chovesse. Eu gostaria de enfatizar isso. Ouvi uma frase que dizia que a fé, como diz na própria Escritura, vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Mas eu quero te levar a refletir. A fé não cresce ouvindo somente. A fé cresce praticando. É na prática que nós precisamos crescer. E Elias ouvia a palavra do Senhor como um profeta, mas ele praticava. Por isso a palavra vai dizer que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou, ou seja, teve uma atitude, uma ação, uma oração. Que nós podemos nos mover nesse tempo, através da ação, fazer crescer a fé em nossos corações, através da prática da palavra de Deus, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes dessa verdade.